Em breve, Ele vai chamar meu nome, seu nome. Jesus está voltando. Está aí os sinais. Para todo mundo ver. Glória a Deus. Nunca aconteceu na face da terra o que está acontecendo mundialmente. É o sinal do nosso Senhor. Vamos ler a palavra devocional desta tarde. Glória a Deus. Quando a irmã louvava, aí veio no meu coração, glória a Deus, uma palavra que eu já estou há uma semana pedindo a Deus a revelação. Glória a Jesus. Apocalipse, glória a Deus. Eu sinto o céu tão perto, igreja. Eu sinto o céu tão próximo de nós. Aleluia. É a presença dele. Oh, Jesus está voltando. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Aleluia. Os selos. Os 7 selos do livro que está na mão do Cordeiro. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Glória a Jesus. É com muito tremor e temor, igreja, que a gente toma este altar. Por causa da presença dEle. Apocalipse, capítulo de número 5, e o versículo que vamos ler, irmãos. Depois a gente vai ler capítulo 5, depois capítulo 8 e alguns versículos somente. O versículo do capítulo 5 de Apocalipse é o 8. E Deus fala muito ao meu coração hoje acerca da oração, o cheiro suave que ela tem. E a resposta de Deus através da minha oração e do teu clamor também. Glória a Jesus. Que diz assim, vamos ler a palavra do Senhor, acompanha aí comigo. Apocalipse 5:8 diz: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles a harpa e a taça, ou talvez na sua Bíblia esteja as harpas e as salvas, de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. Repita comigo, as orações dos santos. Glória. Agora passe uma folhinha e vá para o capítulo de número 8. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Versículo 3 e 4 do capítulo 8 de Apocalipse, que diz: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos. Aí o 4 diz: E a fumaça do incenso subiu, repita comigo, subiu, com as orações do santo, com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Aleluia. Vamos orar pela palavra. Pai, aqui está a tua palavra, que é poderosa e eficaz, Senhor. Pai, fala conosco através da tua palavra. Eu quero agradecer por esta palavra que para mim já é um alimento, Deus. Senhor, nós podemos sentir nesta tarde a tua glória, a tua unção e a tua presença sobre este lugar. Pai, nos ajuda, Senhor, todos os dias a vencer as batalhas e as guerras. Meu Deus, em nome de Jesus, a nossa esperança é a vinda do nosso Senhor para buscar-nos, Senhor, porque grandes são as aflições dos teus filhos. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela palavra. Em nome de Jesus, sente adorando a Deus. Glória a Jesus, eu quero apenas deixar uma reflexão. Glória a Deus, em cima desse texto. Glória a Jesus. Mas antes de eu dizer para você o que o Espírito Santo me ministrou enquanto a irmã louvava a vinda de Jesus, eu quero dizer para você que a minha e a tua oração tem coparticipação nas glórias que é operada nos mais altos céus. Você sabia disso? Você sabia o valor da sua oração? Você não está entendendo, talvez porque está orando e a resposta não chegou. Mas olhe, nenhuma oração fica no ar.
Nenhuma oração feita pelo povo de Deus, feita por alguém, cai por terra. O Senhor recebe todas as orações como cheiros suaves na sua narina. Entenda isso que nós lemos. Estava tendo um acontecimento, mas as orações do santo servidas numa taça de ouro. Não era um copo descartável de plástico, de vidro, era uma taça de ouro, representando algo muito glorioso. Ou talvez este utensílio poderia ser, irmã Cedilma, algo ainda mais caro, mais valorizado. Algo de mais valor, mas era a forma literária, representativa, que João nos mostra. Glória a Deus. João é um discípulo do Senhor. E ele morreu de morte natural quando todas as lamparinas e todas, aleluia, as luzes haviam se apagado dos outros discípulos. Os outros discípulos já estavam mortos, uns apedrejados, degolados, decapitados, outros numa cruz, crucificado de cabeça para baixo, recaia sobre a câmara. Mas João estava em pé, dando glória a Deus, falando da justiça do céu, falando do reino e dizendo que Jesus é Salvador, que Jesus pode, que Ele faz, que Ele estava vivo e reinava. Aleluia, nós sabemos que o livro de Apocalipse significa revelação. Revelação do que foi, do que é e das coisas que virão, aleluia. E Deus se utiliza de João para escrever este livro no tempo difícil. No ano mais ou menos 95 depois de Cristo, João, aleluia, começa a escrever este livro escatológico. Glória a Jesus, onde traz revelações de todas as coisas, igreja, de Deus sobre a terra. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. João, aleluia, quando pregava naqueles dias, um imperador por nome Domiciano, um imperador difícil de se engolir, um homem que se achava o grande e não aceitava que fosse pregado e ministrado outro Deus, um Jesus, um rei, ou um reino dos céus naquele lugar, a não ser que as adorações de todos fossem voltadas para ele. Então Domiciano, ele fica sabendo que há João ali, e ele diz, mas João ainda está vivo, manda buscar João. E a vontade daquele homem, eu quero tratá-lo como um inimigo das nossas almas. Ele agora vai preparar a morte de João. Então ele diz, olha, pega uma caldeira de azeite fervente, coloca João dentro, porque eu não aceito que seja pregado esse Jesus, que é o Salvador e que ressuscitou ao terceiro dia e que está no meio do povo, Erabai. Eu quero dizer algo para você, ele está aqui, viu, Jesus? Ele está vivo. Ele está aqui quando a irmã Louvável citia. Ele recebe na adoração e ele está caminhando no meio da igreja. Domiciano preparou a morte do homem de Deus, mas eu quero dizer para você que a tua vida está na mão de Deus e que ninguém pode contra aquilo que Deus quer a favor da tua vida. Deus prepara um propósito e um pensamento. Aí ele diz, olha, prepara para matá-lo, porque eu não aceito que se pregue esse Jesus. Aí assim é feito e tem uma multidão que está vendo, que está assistindo, porque é assim, na hora de algo acontecer, tem alguém para ver. Então ele manda chamar o povo, prepara a caldeira de azeite fervente para colocar João dentro, para João morrer. Oh Deus maravilhoso, o teu dia e o meu dia está na mão de Deus. Ele é quem sabe quem vai ter vida e quem Ele vai guardar. Ele sabe quem Ele vai curar, Ele está no controle. Aí João é jogado na caldeira e ali ele fica, e fiquei imaginando, irmã Cedilma, irmã Gessina, ele mergulhava, ele caminhava e o povo, que é isso? Este homem não morre. Porque tem promessa e quem tem promessa, Deus cuida. Você imagina uma queimadurazinha de óleo. É uma dor terrível, sim ou não, irmãs? Não é? Cria uma bolha, arde, queima. E dentro de uma caldeira de azeite fervendo.
E João caminhando. Porque Deus cuida, porque Deus zela. Aconteceu em Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abide-nego foi jogado em uma fornalha. A Bíblia diz que dentro da fornalha era tão quente que o rei disse: aqueça 7 vezes mais. Era tão quente que quando os homens entraram, o que foi jogar ele já se queimou já na entrada. Morreu na entrada. Mas quando aqueles homens entraram, diz que o 4º homem apareceu e caminhava com eles para lá e para cá. E Nabucodonosor, quando viu, disse: o que é isso? Eu coloquei 3 homens na fornalha e eu vejo 4 homens. Aí quando eles 3 saem daquela fornalha, saem intacto, ileso. Oh, glória! Aí Nabucodonosor diz assim: verdadeiramente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abide-nego é o Deus todo-poderoso que merece toda adoração e todo louvor. Adore a este Deus, porque Ele está aqui nesta tarde. Ele te deu livramento e vida para este tempo. Ele te curou para este tempo. Ele cuidou de você para este tempo. Talvez até você estava no leito, mas Jesus te soprou o sopro de vida para te usar nesse tempo. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aí ele vê, Domiciano vê que João não morreu e ele sai ileso e intacto. Deus de livramento. E já hoje de manhã Deus disse: não vai morrer, porque o Senhor está apontando o cetro e dando vida. Deus está dando vida. Aí ele diz assim: esse homem não morreu. Manda lá para Patmos, porque Patmos é lugar de dor, é lugar de sofrimento, é lugar de escravidão. Lá ele vai morrer, joga ele lá. Aleluia. Só que ele não entende que às vezes aquilo que vem para nos afrontar termina nos dando a vitória. Porque quando João foi jogado em Patmos, ele entrou lá para ver a glória do Senhor e viver momentos com Deus de revelação. Para mim e para você hoje, talvez essa ilha, essa caverna, talvez esse deserto, irmãos, você que está assistindo, que está me ouvindo, talvez essa situação, Deus está dizendo: acalma o teu coração, espera um pouquinho, porque eu vou te dar vitória. Mas como assim? Em Patmos, lugar de pedregulho, de quebra-pedra, de humilhação, lugar de escravidão, de dor, de enfermidade, de abandono, de passar fome. Mas quem tem Deus nunca está só. Quem tem Jesus no coração não fica só. Diz que quando João chegou em Patmos, eu quero só ser bem breve nessa reflexão para a gente já entrar na história. No capítulo 1, ele vai ter uma experiência tão grande com o Senhor Jesus, que ele vai dizer: eu fui arrebatado em espírito, e quando eu cheguei lá, eu vi um ser que falava por trás de mim: João, escreve tudo que eu vou te mandar. E ele disse que quando virou, irmãos, para ver, irmão, ele viu 7 castiçais de ouro. Ele viu que o homem que estava ali tinha cabelos brancos como a neve, de tão branco que era. Disse que ele tinha olhos como chamas de fogo, aleluia. E os seus pés eram lá tão reluzentes. Olha só que coisa tremenda João viu. Sabe onde João estava? No lugar de dor. E o lugar de dor é lugar de revelação, de promessa. Entenda isso, vai ser nesse lugar que Deus vai te abençoar. Vai ser no meio dessa situação que Deus vai te dar vitória. Disse que a voz de quem ele viu ali falando era a voz como de muitas águas. Aleluia. Glória a Deus. Aí João disse que caiu como morto por causa da presença. A presença do Senhor está neste lugar. E se você sentiu o que eu estou sentindo, você já dava glória a Deus e aleluia, irmãos. Porque Ele é digno de toda adoração, aleluia. Aí ele disse que quando ele caiu como morto, disse que aquela voz falou: João, não temas. Eu sou aquele que estive morto, mas agora eu estou vivo. Eu sou aquele que fui morto, mas agora eu estou vivo, João. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, João. Eu estou aqui, aleluia.
aleluia. E ele disse: eu te escolhi para escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. Então João escreve tudo o que eu falar. Decai, ô semandrio, decai. Ai, irmão, se você não está entendendo. Deus está dizendo nesta tarde: eu vou te usar no meio dessa dificuldade. Eu vou operar no meio dessa dificuldade. E Ele está dizendo para eu dizer a alguém aqui que chegou que Ele tem porta para abrir, mas também tem janela. Quem crê, dá um glória a Deus, que a janela de Deus também é boa. Porque janela, irmão, você sabia que janela só abre por dentro. Quem vai abrir é Ele. Ninguém põe a mão, ninguém. Só o nosso Deus. João, levante, meu filho, não tema. Aí, irmãos, a gente já conhece as 7 cartas, né? A gente sabe que João vai escrever para o anjo das igrejas. E Jesus ali vai narrar todas as coisas. Mas no capítulo de número 4, escuta isso, olhe para cá. Ele vai dizer que depois de todas essas coisas, e depois destas coisas, eu vi uma porta aberta e uma voz que dizia: João, vem cá e vê. Aí ele diz: eu fui arrebatado mais uma vez em espírito. Capítulo de número 4. E o Senhor está dizendo: eu vou te dar experiência na tribulação, João. Eu vou te dar experiência na agonia, João. Eu vou te dar experiência quando tu abre o armário e não tem comida. Eu vou te dar experiência quando teu marido separa as contas para pagar e no dinheiro não dá. Eu vou te dar experiência. Arai. Olha aí, João. Olha aí o que é que você vai ver. Aí ele tem muita figura no livro de Apocalipse, e ele vai dar um exemplo figurativo. Ele vai dizer que havia num trono, no meio dele, um ser. E no meio desse trono tinha um ser sentado. E esse ser estava com um livro na sua mão direita. E eu gosto tanto da palavra de Deus. Ele disse que o trono e o altar, irmãos, era como pedra de jaspe. Disse que era diamantes, pedras preciosas. Disse que quando ele olhou, que viu aquela beleza estrondosa, ele também visualizou um arco, que significa a aliança de Deus com o seu povo. E ele se emociona. E ele deparado com tudo aquilo, porque Deus, quando Ele quer dar experiência, eu sei que tem pessoas aqui, que eu estou pregando, que tem tido visão por esses dias. Eu sei que tem irmãs aqui, irmão que chegou, que Deus tem mostrado a glória dEle manifestada. Eu sei que tem irmão e irmã que chegou aqui, que Deus tem dado revelação através de sonho. Você crê que o Senhor vai fazer? Você crê que Ele tem poder de te arrebatar em espírito e mostrar a glória dEle? Araio, decai. Tem pessoas aqui que estão tendo experiência com Deus. Tem pessoas aqui que Deus está tocando no coração e dizendo: filha, vem ver. Vem ver a minha glória, vem ver o meu poder, aleluia. Aí ele diz: olha aí, ao redor do trono tinha 4 seres viventes, 4 animais. Tinha 24 anciões sentados na sua poltrona, cada um com sua coroa de ouro. Arai, oh, sebracandarai. E ele disse que eles se juntavam para adorar o Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Só Ele é digno, só Ele pode receber adoração. E ele disse: Ele é santo e Ele está vivo e venceu. Eu tenho um recado de Deus para você nessa tarde. Eu disse que o livro está na mão direita de quem? Do ser, de Deus. E se o livro está na mão de Deus, não se preocupe, que a história está na mão de quem pode reescrever e mudar. Está com medo de quê? Se ele está com a história na mão, com o livro na mão. Decai, oh, Driomã, é tempo de pregar a volta de Jesus. É tempo de dizer que Ele tem um poder sobre todas as coisas. A Bíblia diz que quando João deparou, que quando ele viu aquele ser, aquele trono, aquele livro, aquele jaspe, todas aquelas coisas lindas, brilhosas, ele disse que do trono saía vozes e falava como de água de trovões. Saía relâmpago, raios, trovões. Este é o Deus que eu sirvo, que tem poder sobre a terra, o céu e todas as coisas. Saía trovões,
saía relâmpagos. Oh, decai a sobrecandaramana. Você pode imaginar que Deus é esse? Aí ele disse, eu vi o livro na mão dele. O livro estava escrito, irmã, por dentro e por fora, irmã Érica. Tinha 7 selos. João disse que olhando toda aquela coisa, aquela beleza, arrebatado nos céus, olhando aquele esplendor, escrevendo tudo, porque Jesus deu a ordem, ele disse. Ele olhando, viu a voz que disse de um anjo. O anjo bradou. E ele disse, quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? O anjo do Senhor falou, quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Ele mesmo respondeu, ninguém é digno, nem de abrir, nem de desatar, e muito menos olhar para ele. E sabe, ele acrescentou e disse, nem no céu, nem na terra, nem embaixo dela, ninguém pode tocar neste livro, abrir, desatar e olhar para ele, nem ler. E Deus me traz uma revelação para eu dizer para você e você entender. Ele disse assim, olha, nem no céu ele estava dizendo, nem os querubins, nem os serafins, nem os arcanjos, nem Miguel, nem Gabriel. E quando ele disse na terra, ele disse, nem o presidente do Brasil, nem o do mundo, nem ninguém, nem governo, nem prefeito, nem o rei, nem a rainha, nem a princesa pode pegar este livro. Aí quando ele falou debaixo da terra, ele disse, nem Satanás, nem seus demônios, nem seus inquilinos pode tocar no que é sagrado. Esse é nosso Deus. Só toca com ordem de Deus. Só pega a tua história, só toca nela se Deus dizer toque. Haramai. Nem no céu, nem na terra e nem embaixo da terra. Aí levantou-se um ancião. Porque João começou a chorar. E quando a gente vê a peleja e a dificuldade, a gente faz o que? A gente chora mesmo, a gente teme, a gente fica agoniado, a gente não entende, a gente se frustra. Nossas pernas tremem, nós ficamos sem conseguir pensar. Aí a gente chora. Mas Deus tem consolo nessa tarde. Você que está me assistindo, Deus manda te dizer que é consolo para você nessa tarde. Deus vai te abraçar com um abraço de paz e vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Porque Ele tem a palavra que você precisa ouvir. E Ele pode mudar a história. A Bíblia diz que quando João viu aquilo, que começou a chorar muito, disse que um ancião se levantou, olhou para João e disse, ei João, não chores. Está vendo que o nosso Deus manda consolo? Está vendo que Deus vai te consolar? Que Deus vai resolver esse problema? Você não está só? Não chore. Aí ele diz aqui, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Olha ali, João, olhe para ele. Aí ao lado do trono estava aquele que está vivo e que está aqui agora. Aí ele olha, e quando ele olha e veja, ele vê um leão. Sabe o que João vê? Um cordeiro. O leão da tribo de Judá. E João olha, em vez de ver o leão, vê um cordeiro. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para a gente nessa tarde? Que para Ele vencer como leão foi preciso morrer como cordeiro. Meu Deus. Você entendeu, igreja? Para Ele vencer como leão, Ele primeiro morreu como cordeiro. Por causa de mim, por causa de você, por causa do meu pecado, do seu pecado. Ele não tinha nada a ver com isso, com o que eu fazia e você fazia. Mas ele foi emolado, morreu calado, foi crucificado, seu sangue jorrou. E ele disse, Pai, está consumado, perdoa, eles não sabem o que fazem. João viu e deparou aquilo. Aí ele entendeu. E ele disse, ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele diz, João, ele é digno de abrir. Aí a Bíblia diz que ele vai, o Cordeiro, nosso Jesus, o que está aqui, o ressurreto, diz que ele vai na mão daquele que está no trono, na mão direita, e pega, irmã Jessi, no livro. Ah, igreja, você está preocupada com o quê? Se o livro está na mão de Jesus. Eita, o teu documento está na mão do juiz, está na mão do advogado, está na mão do médico. O resultado do exame está na mão do médico. Você está com medo de quê? Adore! Adore!
Se está na mão de Deus, não tem por que temer. Ele sabe como resolve, Ele sabe o que fazer. Ele só quer a tua adoração, o teu louvor. Ele só quer o teu joelho. Aí tem muita gente que desvalorizou a oração. E Ele está dizendo aqui que a oração tem valor. E que a tua oração é coparticipação. Tem coparticipação das coisas do céu. Você vai entender já já, porque a gente já vai concluir já já. Aleluia. Diz que quando João vê aquele cordeiro, que ele pega o livro da mão daquele que está no trono. A Bíblia diz, em algumas traduções, que ele toma o livro da mão daquele que está no trono. E ele começa a abrir ali, desatar os 7 selos. A Bíblia diz que quando ele desata o selo, irmãos, grande é o mover de Deus naquele lugar. A Bíblia diz que, aleluia, quando ele desata, quando ele pega, diz que os 4 animais serem viventes e os 24 anciões, disse que eles pegam as taças de ouro, com a oração dos santos, com o cheiro do incenso suave, e apresenta naquele lugar. É a tua oração, é a minha oração que está sendo apresentada no altar de Deus. Se você soubesse, você orava mais. Como a tua oração tem valor. Sabe que quando você ajoelha, Deus conhece teu gemido, conhece as lágrimas, e muitas das vezes, quando você não fala, aquele ardor e o teu bater de lábios, Ele sabe o que você está dizendo. Igual Ana, quando foi orar pela bênção dela, ela batia os lábios. O homem pode até se confundir com a tua oração, mas Deus não. Porque você faz participação do céu. Ai, irmã, mas eu estou na terra, e daí, minha irmã, quando você ora, tua voz chega lá e Ele conhece tua voz, Ele sabe teu nome e Ele sabe o que você precisa. Aí diz que quando ela desata o selo, aquele incenso e aquele cheiro chega nas narinas daquele que está no trono. Aí agora Ele está dizendo, eu vou responder a oração dos meus filhos. Eu vou responder a oração dos santos. É quando Deus se manifesta, é quando o cheiro chega. Agora eu quero que a igreja entenda uma coisa. Cuidado com o que você está pedindo. Tiago disse na sua carta que muitas vezes nós pedimos para o nosso deleite, para satisfazer nossa carne. E ele diz que a gente não recebe porque pede mal. Mas essa oração também vai chegar lá. E aí vai ter resposta. E nós temos que ter muito cuidado a forma de orar e o que vai pedir. É por isso que quando a gente desce em oração, nós devemos orar a Deus, dizendo que o melhor é o que Ele tem para mim e para você, porque é mesmo. A gente não entende. Mas o melhor de Deus, só Ele sabe. Eu não sei, você não sabe. Aí disse que quando ele deparou com isso, que ele abriu o primeiro selo, eu vou já concluir aqui. Disse que quando ele abriu o primeiro selo, disse que era um cavalo branco, os irmãos já ouviram falar. E esse cavalo representa o anticristo e a sua obra na terra infernal, na qual muita gente está esperando. Muita gente está aguardando esse Messias. Disse que ele vem em um cavalo branco parecendo ser Jesus, mas não é. Então ele vai querer até o trono também, mas não é. E eu quero dizer para você algo da parte de Deus, que Jesus já está aqui. E que Ele está dizendo para você, cuidado para não se confundir. Disse que esse anticristo vai trazer, sabe o que para a terra? Guerra. E disse que esse cavalo é amarelo, vai trazer guerra. Disse que o cavalo preto vai trazer uma fome sem precedente devido à guerra. Através da guerra vai acabar a comida. Você imagina um pai de família ver seu filho, ver sua filha sem um alimento na mesa. É fome sem precedente, irmão. É saqueando o supermercado, é entrando nas casas, não tem controle, porque o maligno vai estar operando. Diz que quando ele abrir o 4º selo, esse cavalo amarelo vai aniquilar 1/4 da população da terra. Porque olhe bem o que a irmã Odecai, Orabaia Subecandaramanai. Escute bem o que a igreja fala. Quem tem ouvido, abra e ouça. Entenda o que o Senhor está falando. Disse que Ele vai acabar com 1/4 da população. Deixa eu lhe falar. Se nessa pandemia está morrendo um monte de gente, a gente já se apressa, a gente já fica triste, a gente se preocupa. Todo dia é notícia de morte, todo dia. Enquanto não é um da gente, enquanto não é um parente, está tudo bem, a gente ora, a gente faz tudo. Mas quando é, o negócio aperta. Agora você imagine nesse tempo.
Sabe por que Deus nos reuniu nesse dia para falar essas coisas? Porque Ele está avisando a igreja dele que Ele está voltando e que grande vai ser a perseguição na terra para quem não for arrebatado. E nessa tarde eu te convido a dizer: eu aceito Jesus como Salvador, eu entrego a minha vida, eu volto para Jesus porque eu quero ver Ele como Ele é. Não quero passar por estas coisas. Diz que quando Ele abriu o 5º selo, disse que a perseguição foi mundial, mas sabe quem eles perseguiram? Os cristãos. Disse que este selo foi o cristão, a grande perseguição. Irmãos, se eu dizer para você que a perseguição já começou, será que você pode entender? Que já começou em vários lugares e que aqui no Brasil a gente tem já que estar vigilante. A perseguição começou e você tem que orar mais. Quando você vê essas coisas, é Deus convidando você a orar mais. Diz que quando Ele abriu o 6º selo, o sexto selo vai mexer com a atmosfera, com o sol, com a lua. Mas o 7º selo, irmãos, que foi o capítulo de número 8, diz que quando o Cordeiro de Deus pegou aquele 7º selo e abriu, diz que houve um grande silêncio no céu, de quase meia hora. Igual a esse que está aqui. Mas eu quero lhe convidar a dar um glória a Deus nessa tarde. Porque Deus está nos dando uma chance de entregar-nos a Ele tudo e todas as nossas coisas no altar dEle. Diz que quando houve esse silêncio era o anúncio das trombetas. Termina o selo, começa as 7 trombetas. Disse que o anúncio das trombetas significa o juízo de Deus sobre o pecado de um povo e de uma humanidade pecadora. Disse que o 7º selo, houve um silêncio e é anunciado as trombetas, que vem trazer aviso, que vem trazer preparação. E eu quero dizer a você que eu estou aqui com boca de Deus para dizer para você: se prepara, a igreja, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está voltando. Aleluia. Irmã Márcia, faz tanto tempo que o povo diz isso, só que agora você está vendo o sinal, bem visível. O Deus não deixou oculto o sinal, você está vendo e eu estou vendo. Glória a Deus. Mas eu quero dizer para você que a tua oração tem poder. E que o Senhor nessa tarde está dizendo que Ele é resposta de oração nessa tarde. Aí o versículo 3 diz, glória a Jesus, diz: e veio um outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Dessa vez o incensário é de ouro, é um incensário, não é mais uma taça. E diz que é dado muito incenso para o pôr com as orações dos santos. Irmãos, minhas irmãs, você que está em casa, tua oração vai ter resposta. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui que eles pegaram este incensário com as orações do santo e colocou diante do altar do soberano Deus. E tudo que está diante de Deus, Deus vai dar resposta, vai enviar socorro, vai fazer coisas grandes. Aleluia. Quem crê, levanta a mão e dá um glória a Deus. E o versículo de número 4 diz: e a fumaça, para a gente concluir, a fumaça deste incenso subiu. Diga comigo, subiu. Com as orações dos santos. Quando você chegou aqui, você dobrou o joelho e você orou. Deus está falando com alguém. Quando você chegou aqui, você dobrou o joelho e orou. E você clamou ao Senhor por algo que só você e Deus sabe. E nessa tarde Deus está dizendo: diga aos meus filhos que me agradeça. Que não faça como os 10 leprosos, que só um voltou e 9 não veio agradecer. Porque Ele está dizendo que é resposta. Vai ter culto de ação de graça. Vai ter agradecimento. Porque Ele ouviu as orações nessa tarde. E que a tua oração, ela é coparticipante da glória manifestada nos mais altos céus. Então levante a mão e adore ao Senhor. Glória a Jesus. Eu quero agradecer e dizer que você é escolhido, escolhida de Deus nesse tempo para adorar, para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor.
Glória a Deus, saúde a amada igreja com a paz do Senhor. A presença de Deus é real neste lugar, já podemos sentir a sua presença desde o início do trabalho, que Deus fala conosco e vai continuar falando contigo nesta tarde. Aleluia, só Deus conhece as suas guerras, só Ele conhece o que você passa lá dentro do teu quarto. Quem sabe você está aqui sem força nesta tarde pela provação, mas isso é contigo. Glória a Jesus. Ninguém viu quando as portas se fecharam, ninguém viu quando o choro disfarçou. Acreditou sem ver o resultado, foi provado para ser aprovado. Ninguém viu quando o tempo te cansou, ninguém viu quando o rio secou. Teu sorriso no caminho se perdeu, quando saiu de cena só para conversar com Deus. Ninguém viu quando o mar não se abriu, ninguém viu quando a multidão não te ouviu. Mas foi no anonimato onde eu cresci, ouvindo Deus falar pra mim. Eu te vi perdendo pra poder ganhar, eu te vi descendo pra poder crescer. Enquanto cuidava das ovelhas, eu cuidava de você. Eu derramei minha graça pra você cantar, eu te enchi de forças pra me adorar, e eu te levantei para profetizar que os ossos secos viverão. E hoje aqui ouça a voz de Deus dizendo assim: eu cheguei onde descansar, feridas abertas eu irei sarar, coração aflito eu irei alegrar, e se estiver caído eu vou te levantar. Lá na tua casa hoje tem milagre, na tua família tem libertação, e se não sente mais a minha glória, recebe de Deus renovação nesta tarde. O toque de minhas mãos, e seja agora transbordado da minha unção. Seja cheio agora, batizado agora, curado agora, renovado agora, transformado agora. Tem vitória pra ti nesta tarde. Aí agora, seja cheio agora, batizado agora, curado agora, renovado agora, transformado. De quando nasceu, ninguém te viu, mas quem te viu foi teu Deus.